Bom dia. Segunda-feira com propósito, chegando aqui. Já estou aqui com a minha canequinha e esperando aí vocês entrarem para que a gente inicie aí o nosso tema de hoje. Um tema sobre pensamentos. Vocês sabem que eu adoro esse assunto, né? Tudo que tem a ver com mentalidade me chama muito atenção, né? Eu gosto demais de trabalhar e pensar e refletir e me desenvolver em relação a isso. Então, o que eu trago hoje é sobre pensamentos. Vamos conversar um pouquinho para ver o quanto eles impactam a nossa rota, o nosso destino. Bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia, Carlete. Bom dia, Lê. Bom dia, Karen. Me digam aí se tá tudo certo com o áudio, com o vídeo. Sempre gosto de perguntar, porque às vezes pode dar problema. E mais uma semana, né, começando e pós-carnaval, como diz o ditado brasileiro, né, brinco o provérbio brasileiro, né, o ano só começa depois do carnaval e acho que agora tudo voltando ao normal, as rotinas aí de escola, né, tudo começando. Vai mudando muita coisa à nossa volta, né? A gente já percebe o movimento na rua diferente, né? O trânsito já nos mostra que tudo voltou. E eu acho que é muito bom isso, porque não dá para deixar o tempo aí passar sem que a gente esteja bem posicionado em relação ao ano que a gente quer, recomeçar as coisas, né? Então vamos ao nosso assunto de hoje. Pensamentos, gente, definem rota. Vocês sabem que essa live de segunda tem dois objetivos principais. Um deles é trazer consciência, né, sobre questões que são importantes na nossa vida, que impactam, que fazem a diferença e que fazem a gente avançar. E o segundo ponto é que a gente gere movimentos em direção ao que a gente quer, né, nos trazer consciência para que a gente entre em ação para fazer as coisas acontecerem. E nessa semana que passou, né, eu tive muitas situações, né, em que eu tive que observar o quanto a maneira que as pessoas pensavam e a minha própria maneira interferiam nas decisões que eram tomadas, tá? E é por isso que eu digo que pensamento, ele define a rota. Por quê? Porque a forma como eu penso, eu me posiciono, eu me relaciono, eu decido e eu ando, né? Eu me movimento. E a gente observar o quanto isso é o primeiro ponto, o primeiro passo, tá? Que direciona a gente em tudo, é extremamente importante. E às vezes, tá, gente? Todos nós, na verdade, estamos num processo, né? De evolução, de crescimento, de aprendizado. Isso vai ser constante pro resto da vida. Até o nosso último dia por aqui, a gente vai estar aprendendo. E em alguns momentos, a gente fica num ponto cego, tá? Em alguns momentos, sim, a gente fica num ponto cego por um conhecimento que ainda não tem, por uma situação confusa que está à nossa volta, né? Às vezes a gente está num ambiente novo e que ele já nos exige muito desde o início, né? A gente está com uma mudança, seja na vida profissional, seja na pessoal, familiar, amigos, um grupo novo que eu me inseri, um trabalho novo que eu começo, seja ele voluntário, seja ele a trabalho remunerado, tudo isso faz com que a gente traga novos pensamentos à tona. E os pensamentos estão ali o tempo inteiro assim, né, borbulhando dentro de nós, eles não param, né, para que a gente respire, é a gente que tem que fazer isso acontecer. Mas é importante a gente entender o quanto eles direcionam tudo que vai acontecer à frente, tá? Porque a maneira como pensamos define, gente, o caminho que nós vamos tomar. Então, existe uma necessidade muito grande, tá? Da gente estar sempre atento aos pensamentos, né? A forma como a nossa mentalidade está desenvolvida. E estar também, assim, atenta a tudo que, poxa, aqui eu vejo que eu não tô com capacidade total, né? Para tomar uma decisão, eu preciso de apoio, eu preciso de suporte, eu preciso aprender, eu vou ir atrás do quê? Para que isso melhore e eu tenha um resultado, né, satisfatório. Porque, gente, entendam uma coisa, tá? Os pensamentos, eles não são neutros, tá? Acho que aí é um ponto bem importante da gente falar. Os pensamentos não são neutros. Que bom se fossem, né? Que bom se eles fossem assim, mas não, eles são uma tendência, tá?
A gente conhece muitas pessoas que pensam muito positivo e outras que pensam muito negativo, né? E a gente já percebe e sabe qual é que vai ser meio que o rumo das decisões dessas pessoas, a opinião sobre determinadas situações e eventos que acontecem à volta. A gente já tem uma rota calculada, que a gente imagina que é por ali que eles vão seguir, que o que eles vão nos dizer é naquela linha, e em geral isso se confirma, salvo as exceções, ou quando uma pessoa está em um processo de mudança bem assim definido, né? Ela quer uma mudança, ela começa a mudar essa mentalidade. Às vezes uma pessoa que era muito negativa vai conduzindo as suas decisões, as suas atitudes, o seu modo de viver para o positivo e vice-versa. Os acontecimentos à nossa volta, eles moldam muito, gente, do quanto isso influencia, né, nos nossos pensamentos e na forma que a gente decide as coisas, tá? Então a gente tem que cuidar muito o que a gente está botando aqui para dentro e que está conduzindo aí a nossa rota, porque vai ser o nosso destino. Se eu penso que algo é bom e aquilo de fato no fundo não é bom, tem coisas por trás que eu desconheço, e eu estiver me inserindo nisso, qual é que vai ser o resultado lá na frente? Ele não vai ser tão positivo assim. E o contrário também acontece. Então nós precisamos entender que existe uma necessidade, uma responsabilidade de cada um de nós em buscar conhecimento. Buscar conhecimento, gente, é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão buscando escutar algo, pensar diferente, começar a semana definindo coisas e decidindo por onde ir. E isso é buscar conhecimento. Fato é que quem busca conhecimento tem muito mais clareza sobre as coisas, toma decisão com muito mais assertividade, porque, de fato, os pensamentos não são neutros. Isso tem que ficar muito gravado aqui para vocês. Entendam que os pensamentos, eles são como... Eu sempre digo que é como assim um GPS, sabe? O destino, gente, é muito fato, né? O que a gente determina para nossa mente, ela vai nos ajudar a cumprir. Então, se os pensamentos não são neutros e a nossa mente é como um GPS que atrai aquilo que a gente está pensando, se eu penso positivo, estou indo para um caminho bem provável de um resultado positivo, de uma coisa boa. Se eu estou alimentando um pensamento negativo, tá? Estou colocando isso dentro de mim e botando lá o destino no meu GPS, como a gente faz lá no carro, eu estou indo também em direção a isso. Então, a forma como se pensa e o que a gente vai determinar que vai estar aqui rodando é a primeira decisão importante, mais importante para a nossa vida. Porque se tudo parte dali, eu sei onde é o meu maior trabalho. E tudo que eu venho falar aqui para vocês, gente, muito do que eu faço hoje está totalmente relacionado com mudança de comportamento. E aonde começa o comportamento? Nos pensamentos. Mudando a minha maneira de pensar, eu começo a modificar a minha maneira de me comportar. Consequentemente, eu recalculo a minha rota, né? É o nome da minha mentoria em grupo, inclusive, mas é exatamente isso. Nós precisamos estar em constante, tá? Recálculo de rota. Porque a gente se dá conta de que diariamente muitas coisas surgem e a gente passa por muitas situações novas e algumas repetitivas. E as repetitivas, gente, que não estão nos trazendo resultados diferentes, que a gente está sempre, sabe aquela coisa de estar sempre batendo na mesma tecla? Que a gente está sempre tropeçando na mesma pedra? Significa que ali eu preciso trazer uma nova maneira de pensar. Eu preciso renovar minha mente. Eu preciso, de alguma forma, estabelecer novos critérios e olhar uma visão mais ampliada sobre aquela situação e buscar uma maneira de me posicionar diferente. Não tem como mudar resultado sem mudança de comportamento, gente, tá? Nós precisamos mudar alguma coisa na maneira como a gente resolve as coisas. O pensamento vem, mas é o comportamento que faz a ação. E esse comportamento, gente, ele tem que ser diariamente, tá? Um alvo para nós, um objetivo para nós, uma meta de mudança. Nós não podemos, tá? Passar um dia sequer sem observar os nossos comportamentos,
Porque se nós não observarmos a maneira como a gente faz as coisas, a gente não tem a possibilidade de mudança, de ação sobre aquilo. Nós precisamos em todo momento, gente, se autoanalisar, sabe? É extremamente importante a autoconsciência entre o que eu penso, o que eu falo e como eu ajo. O meu comportamento vai dizer muito como está configurada a minha mente, gente, tá? Então, isso é uma leitura que a gente pode fazer e que vai nos ajudar muito no dia a dia. A gente não chega, tá? A nenhum destino, a gente não pega nenhuma rota ao acaso, tá? Às vezes é difícil de olhar para isso, porque a gente olha para coisas que a gente vem vivendo e a gente pensa, poxa, mas isso aqui tá bem desorganizado, tá desalinhado, isso aqui tá me bagunçando muito, a minha vida tá difícil nessa área. Mas sim, a gente tem total participação nisso, tá? Salvo algumas exceções, gente, em que situações totalmente fora do nosso controle acontecem e a gente é inserido dentro de um mar de conflitos, de confusão, de dificuldades, boa parte, e eu diria que de repente, sei lá, não li nunca um estudo sobre isso, mas é que um pouco mais de 90% de tudo que a gente está vivendo tem relação direta com os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas decisões. Não adianta tentarmos transferir isso, tá? Não adianta. Nós somos extremamente responsáveis. Nós fazemos parte de todo esse processo que nos entrega um resultado na vida. E sabendo disso, é mais um motivo para a gente ser muito, muito, muito intencional em buscar mudança, em buscar transformação, em buscar melhores caminhos, tá? Faz sentido, gente, até aqui para vocês? Conseguem aí observar isso? Me contem. Quero saber. E vocês sabem que eu sou uma defensora, né, da intencionalidade. Eu acho que ser intencional é a gente não viver na ilusão, gente. Porque eu falo muito dos meus processos de vida aqui, de tudo que eu faço, do que hoje eu tô envolvida, né? Seja na minha área pessoal, no trabalho. Foi muito por minha própria causa. Porque eu, por muito tempo, gente, eu vivia como se fosse cega, né? Eu não sabia colocar um destino na minha rota, no meu GPS. A Carlete colocou, romper comportamentos repetitivos. Então, aí aqui está. A atenção aos comportamentos, tá? E eu por muito tempo, gente, eu tropeçava na mesma pedra, eu batia na mesma tecla, eu reclamava que aquilo, nossa, por que comigo? Sabe aquela vítima lá? Tinha um desenho, né, que eu assistia quando eu era pequena, que tinha de uma hiena, eu não lembro qual era, mas ela sempre dizia, ó vida, ó céus, sabe? Ela era a vítima, tudo dava errado pra ela. E sim, em alguns momentos eu já estive nesse lugar, né? E nunca mais quero voltar. Então eu descobri que uma das decisões mais importantes, tá? Para essa mudança, para resultados diferentes, comportamentos alinhados, pensamentos que geram avanço e crescimento, estão na intencionalidade. Porque não vai cair do céu, gente, tá? Nossa mente não vai se manter no positivo com tudo que esse mundo nos oferece, com todos os desafios básicos e normais da nossa vida, seja em família, seja no trabalho, em qualquer área que a gente esteja envolvida. Nós precisamos saber o que nós queremos, tá? Não importa que a gente não consiga visualizar ainda isso claramente acontecendo e os meios pelos quais elas vão acontecer, porque assim, existem fenômenos que não são somente nossos, né? Vocês sabem, eu falo muito aqui da fé, tem coisas que eu já vi virar uma chave assim do nada, né? E uma realidade que eu tinha na minha vida simplesmente desapareceu e outra surgiu, tá? Óbvio que não veio isso diretamente de mim, mas eu estava fazendo o quê? Buscando consciência para que eu conseguisse ver. Olha só. Esse ponto ele é muito importante, porque a gente, em alguns momentos nós estamos, como eu falei antes, no ponto cego.
a gente fica sem conseguir perceber as oportunidades. Na última semana eu tive uma situação assim, em que eu me deparei com uma situação em que as pessoas não conseguiam entender, tá? O que estava sendo dito. Elas queriam ficar presas naquele pensamento pequeno, sem amplitude nenhuma, sem abertura nenhuma, visão extremamente limitada, e elas optaram por um caminho. E esse caminho, gente, não é o melhor para elas, com certeza. Isso qualquer outra pessoa que já vivenciou, que tem uma mentalidade um pouquinho mais expandida, percebe. Mas elas preferiram se manter ali e justificando que mais uma vez estava dando errado, tá? Então a gente se coloca às vezes nesse lugar de injustiça, de vitimismo, né? E a gente fica preso lá. Óbvio, qual vai ser o resultado? Gente, sofrimento, batalha, muito trabalho, muito esforço e pouco resultado. Então, existem coisas à nossa volta que estão comunicando muito para nós. Só que em muitos momentos, se a nossa mente não estiver aberta, a gente não percebe. Eu sempre uso uma frase em treinamentos de equipe, que é logo assim que eu conheço eles, né, num primeiro encontro, eu falo o seguinte: a mente é como um paraquedas, ela só funciona se estiver aberta. Entende? A mente só vai funcionar quando o paraquedas estiver aberto, porque ele não tem funcionalidade nenhuma fechado. A mente não tem funcionalidade, ela não está sendo explorada, ela não está sendo usada enquanto ela está ali pequenininha, fechadinha, num casulo. Então o que a gente precisa é, explodir a nossa mente. A gente precisa abrir a nossa mentalidade para as coisas novas que estão chegando. E ninguém pode fazer isso por nós. Sou incansável em dizer isso aqui, gente. É autorresponsabilidade, é querer, é intencionalidade. Não vai cair do céu, tá? Esqueçam isso, porque não acontece. O que nós precisamos, de fato, é ser intencionais. E compreender que onde a gente chega, onde a gente chegou e o que está acontecendo, gente, tem tudo a ver com as escolhas e os comportamentos que a gente tem. E eles começam onde? Nos pensamentos. Então, o pensamento é a raiz, tá? Vamos olhar dessa forma. Do meu pensamento, surgem ali um fruto que é o meu comportamento. Nasce uma arvorezinha, nasce algo dali. O resultado, gente, é a soma do meu pensamento com o meu comportamento, tá? E nós precisamos olhar para isso. Hoje, tá? É um convite para que você venha a olhar o que tem na tua vida, o que está nascendo dos teus pensamentos e dos teus comportamentos. São coisas que te jogam para algo positivo, algo bom, ou estão te gerando sofrimento, ansiedade, angústia? Para onde os teus pensamentos e os teus comportamentos estão te levando? Gente, nós precisamos pensar nisso. Eu não estou falando nada novo, totalmente novo, mas eu estou sendo enfática naquilo que a maioria das pessoas não faz, tá? A maioria das pessoas não encara essa necessidade com toda a responsabilidade e seriedade que poderia. Então, esse momento aqui é um convite, tá? Para que de fato durante essa semana vocês façam, tá? Um inventário de comportamentos. Olhem, prestem atenção desde hoje, desde esse momento, como vocês estão vivendo e o que está nascendo aí na vida de vocês. O que tem por trás, que tipo de sentimento tem gerado, que tipo de resultado prático. Olhem para os ambientes onde vocês estão inseridos. Esses ambientes agradam vocês ou desagradam? Vocês têm prazer ou vocês têm frustração, até receio de colocar o pé lá? O que está acontecendo? Porque a gente sente, a gente percebe, mas a gente não quer olhar em muitos momentos, gente. E sim, tem realidades que são difíceis de olhar, porque a gente precisa se encarar, a gente precisa olhar no espelho e dizer assim, sou parte disso. O que eu tô vivendo não vem só dos outros. O que eu tô vivendo vem quase que totalmente de mim.
E isso em alguns momentos é difícil. Eu já passei por isso, já chorei muito, já me irritei muito, já me indignei muito. Porque tem momentos na vida, gente, parece que assim, ó, sai uma venda dos olhos. E quando essa venda sai dos olhos, a gente se depara com uma realidade que a gente não estava percebendo. E ela nos assusta. E sabe o que mais nos assusta? E qual é a primeira coisa que a gente pensa? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu não estava vendo o que estava acontecendo? De que maneira eu cheguei a esse ponto? Alguém aí já se questionou isso e já se deparou com esse momento? Me conta. Porque eu já me deparei antigamente em muitos momentos. Cada área da minha vida que eu buscava transformar, cada área da minha vida que eu buscava recalcular minha rota, que eu buscava pensar diferente, eu chegava a levar alguns sustos às vezes, gente, sabe? E eu pensava, gente, aonde eu estava enquanto isso aqui se construía? E eu me questionava. E eu penso, meu Deus, eu estava no meio da lua, no mundo da lua. Eu não estava aqui. Como é que isso tudo cresceu à minha volta? Sabe? Como assim, a gente olha a grama em casa, de um dia para o outro parece que o inso, né? A gente corta a grama numa semana, arruma o jardim numa semana, na outra como? Porque tudo precisa manutenção, tudo precisa de cuidado, tudo precisa de atenção. A gente usa muito do nosso tempo para olhar para fora, buscar por onde a gente deve seguir, e a gente não faz o tema de casa básico, que é o dia a dia intencional, o básico bem feito. E a gente tá perdendo muito, gente, o jogo no óbvio, no básico, no simples. A gente olha para fora querendo soluções milagrosas, buscando o que a gente ainda não entendeu e a gente não tá fazendo o básico bem feito. Então que nessa semana, tá? Nós possamos ser bem, mas bem realistas, bem sinceras, bem francos com a gente mesmo, em olhar para aquilo que a gente tem de resultado à volta, olhar sem medo, gente, encarar com coragem, tá? Não importa o que a gente veja, importa o que a gente vai fazer a partir dali. E que a gente possa olhar para tudo isso e dar uma nota, gente, dá uma nota aí de 0 a 10 para essa área da minha vida. Que nota eu tô dando? Olhem para a vida profissional, familiar, sei lá, autocuidado, cada um sabe, busca de conhecimento, espiritualidade, cada um de nós sabe as áreas em que precisa dar atenção. Que a gente possa dar essa nota e definir, gente, tá? Como a gente pode fazer mudanças, quais são os comportamentos que precisam ser redefinidos, como é que eu vou moldar os meus pensamentos, tá? Para que eu tenha uma definição de rota que lá na frente eu me alegre, eu me orgulhe, eu fique feliz. Esse é o trabalho a ser feito hoje e todos os dias da nossa vida, tá? Então não esqueçam jamais, tá? Que os pensamentos sim, eles definem a rota. E o caminho que a gente trilha, gente, é aquele que a gente está colocando aqui, definindo a rota no nosso GPS interno. Não existe pensamento neutro, não podemos nos enganar com isso, tudo importa. E a gente precisa ser intencional, focado e corrigir os nossos comportamentos para que a gente chegue realmente num lugar de satisfação e plenitude logo à frente. Certo? Essa é a minha mensagem para hoje. Coloque em prática e até mais. Grande beijo!